Fala galera, tudo bem? Jonas aqui e nesse vídeo vamos falar sobre design para social media. Vou te mostrar como criar um fly, tanto na versão feed e depois nós vamos passar para a versão stories com esses elementos que nós temos aqui no CorelDRAW. Desde já peço que deixe o seu like e ajude esse canal a crescer, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui o conteúdo, que é a rede social, né, o nome social do Instagram e do Facebook, e assim você pode colocar aí nesse exemplo o seu Facebook e o seu Instagram, tá bom? E também uma frase principal que nós vamos utilizar em nosso layout. Também uma textura e outra textura. E para ilustração nós temos aqui uma imagem. Primeiramente eu vou criar a versão feed aqui do nosso layout. Vou criar um retângulo com a ferramenta retângulo, criar esse quadrado aqui. Eu vou utilizar uma cor aqui, deixa eu ver, um laranja. Vou abrir a ferramenta preenchimento, na verdade um amarelo, né? Então vou vir aqui selecionar meio alaranjado, mais ou menos assim. Eu acredito que já fica legal. Dá um OK. Ou selecionar uma dessas cores aqui, tá bom? Vou dar um OK, vou retirar esse contorno aqui do quadrado. Vou vir aqui agora com essa textura, vou posicioná-la. Eu já tenho essa imagem aqui já recortada no tamanho correto. Perceba que ela já encaixou certinho aqui, tá bom? Vou centralizar aqui com a tecla de atalho P. OK. Ao colocar essa textura, eu vou vir aqui na ferramenta transparência e utilizar uma transparência aqui de 60%. E aqui no modo de mesclagem eu vou escolher a opção sobrepor, para que possa aplicar esse efeito aqui dentro do nosso layout. Agora vou fazer o seguinte, vou colocar o texto. Vamos lá então, vou colocar o texto todo aqui, vou retirar por enquanto essa rede social, deixar ela aqui lá de fora. E vou colocar esse texto de uma forma mais criativa. Dê presentes especiais para quem é especial. Então eu vou focar, vou separar essa frase, vou aumentar, deixe-me ver aqui, especial. Eu acredito que aqui já dá para, aliás, eu vou dar mais um enter aqui. OK. Vou selecionar uma fonte aqui do meu repositório de fonte, que é essa fonte aqui. Eu acredito que ela fica bem legal, para a gente criar um efeito aqui interessante, tá bom? Posso utilizar outras fontes também, posso testar as fontes. Perceba que tudo pode ser testado, tá? Aliás, eu vou voltar, Ctrl Z, voltar para essa fonte aqui que eu acredito que ela fica mais bonita. Vou alinhar aqui, vou alinhar também à esquerda. Pronto. Eu vou utilizar para a criação dessa mídia apenas o CorelDRAW, tá? Eu posso utilizar também com alguns efeitos lá do Photoshop, utilizar vários styles na minha fonte e deixar o meu texto aí bem interessante, bem chamativo. Mas nesse exemplo eu vou utilizar apenas o CorelDRAW. Vou pintar essa fonte aqui de branco e nessa mesma fonte eu vou utilizar um efeito de contorno aqui nessa fonte. Vou vir aqui, selecionar a ferramenta contorno e aqui nas propriedades eu vou escolher contorno externo e com os cantos arredondados. E aqui na espessura eu posso predefinir o tamanho do contorno. Eu vou deixar ele um pouco maior. Eu acredito que assim já está interessante. Beleza. Voltando aqui para a ferramenta seleção, eu vou apertar a tecla de atalho Ctrl K para separar o texto do contorno. Assim eu tenho o contorno já separado do texto. Ctrl Z. Eu vou dar um Ctrl K novamente. Perceba que aqui no meio eu tenho uns espaços. Eu não quero esses espaços. Eu vou só apagar com a ferramenta F10 esses espaços, de forma que fique mais fácil. Ou também vim aqui separar com a tecla de atalho Ctrl K. Vou só apagar aqui, selecionar e apagar. Prontinho, é isso que eu estou querendo. Eu vou deixar esse contorno com um tom de azul. Vou escolher um tom de azul, pode ser esse azul aqui mesmo, não tem problema. Agora eu vou criar um efeito interessante aqui, bem simples. Olha só, eu vou duplicar
com o botão direito do mouse esse contorno, esse elemento aqui do contorno. Ok, eu dupliquei esse elemento. Eu vou pintar ele de outra cor. Vou pintar ele de um amarelo. Aliás, de um laranja aqui mais forte. Agora eu vou jogar ele para trás com Shift Down. Assim ele vai criar esse contorno aqui. Só que eu não vou colocar essa cor. Vou colocar um cinza, né? Um cinza aí de 50%. E também vou vir aqui na ferramenta Transparência. Vou vir aqui na ferramenta Transparência e escolher o modo de mesclagem Subtrair ou Multiplicar. Ok, e vou colocar uma transparência aqui de 30%. Prontinho, eu já criei esse efeito aqui na minha fonte, tá? No contorno aqui, melhor dizendo, da fonte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui posicionar essa imagem aqui do lado. Vou alinhar essa imagem aqui, posicionando esse elemento aqui. Perceba aqui, eu quero criar uma profundidade focando mais na imagem. Então, para criar um efeito interessante, eu vou trabalhar aqui a questão da profundidade com as cores. Ou seja, eu vou vir aqui neste fundo, tá? Ao invés de eu deixar essa cor uniforme, eu vou trabalhar aqui um degradê nele. Eu posso utilizar a tecla de atalho F11 ou clicando aqui embaixo duas vezes. Assim que ele abre essa caixa de diálogo, eu tenho a opção aqui de colocar um gradiente para ficar bem interessante. Então, aqui no lugar do branco, eu vou escolher outra cor. Posso escolher um amarelo, né? Um amarelo assim e colocar de forma radial. Radial, prontinho. Eu quero mais ou menos esse efeito aqui sim. Só que eu não quero exatamente um laranja, né? Então, é que não combina muito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar desse laranja, vou mudar para outra cor. Vou mudar para um vermelho, né? Um tom de pele, na verdade. Eu vim aqui deixar mais ou menos um tom assim de pele. Opa, deixa eu escolher uma cor que fica legal. E no lugar do amarelo aqui, vou colocar também um tom mais bege, né? Algo que se remeta mais à pele, se remeta mais a... Aqui tem a ver, né? Uma harmonia mais interessante. Vou só voltar aqui, colocar um pouquinho mais de vermelho nessa parte. Eu acredito que aqui já fica legal. Tá? Vou só organizar aqui essa parte mais clara aqui do meu gradiente, para ver qual a melhor forma. Opa, voltei aqui. Pronto, aqui já está bem interessante. Vou só organizar aqui também, ó. Eu posso clicar duas vezes e ir criando mais formas aqui dentro do meu gradiente, né? Para mim poder organizar a questão de intensidade, para mais ou para menos. Eu vou voltar aqui e para apagar eu posso só clicar em cima novamente. E assim ele vai tirar. Eu vou só voltar aqui e organizar para que fique assim. Pronto, acho que assim já está interessante. Vou dar um OK aqui. Vou voltar aqui e centralizar essa textura. Agora é o seguinte, eu tenho o texto e tenho também a minha imagem. O que eu posso fazer é, ao invés de eu colocar esse azul, eu posso utilizar um tom semelhante aqui no fundo também. Por exemplo, eu posso utilizar um laranja ou cor de pele, né? Um tom marrom. Vou testar aqui qual cor que vai me atender de acordo a essa realidade aqui. Vou testar essa cor aqui. Vou mudar também essa fonte aqui. Utilizar... Deixa-me ver uma fonte que fique legal. Vou organizar esse texto, né, diagramar aqui de uma forma um pouco diferente. Alinhar aqui. Deixa-me ver. Mudar aqui essa cor. Deixar um preto. Pode ser um preto mesmo. Vou alinhar aqui nessa parte aqui. Agora aqui é o seguinte, eu não vou alinhar exatamente essa imagem aqui embaixo, por quê? Eu vou criar um efeito aqui embaixo. Com a ferramenta, perceba, com a ferramenta mão livre, ou essa ferramenta aqui com a tecla de atalho, que é uma canetinha, né, que é o lápis de desenho, eu posso fazer também, tanto com essa ou com essa, fazer esse desenho aqui, ó. Eu venho aqui, crio uma linha, crio uma
um traçado de forma bem aleatória mesmo, para que ele fique com essa forma. O que eu posso fazer aqui agora é o seguinte: eu venho aqui nesse fundo e com o Shift pressionado eu clico em cima dessa forma aqui que eu acabei de criar. Eu posso vir aqui e pegar a interseção, ou seja, copiar apenas essa parte que está aqui dentro do quadrado. Posso vir e apagar esse excedente e pintar aqui de uma cor. Vou escolher o branco, por exemplo. E jogar a rede social aqui, tá bom? Shift Up para jogar para cima. Ok, aqui também eu posso colocar outras informações, né? Uma informação de contato, informações, né? Com a tecla de atalho aqui F8, o acesso à propriedade de texto. E assim eu posso digitar o meu texto aqui. Vou dar um zoom aqui. Vou colocar o telefone, né? 000 000. Então posso vir aqui e colocar o telefone. Vou alinhar aqui. Perceba que esse elemento aqui também foi criado com essa ferramenta aqui mão livre. Então eu tenho uma facilidade, né, de criar linhas, retas e todos os elementos que eu precisar com essa ferramenta mão livre. Como que eu faço isso? Eu posso clicar e pressionar o Ctrl. Assim ele vai criar a minha linha reta de qualquer tamanho aí que eu precisar colocar na minha arte, tá bom? Vou só alinhar aqui, mais ou menos aqui. E aqui na parte de cima eu vou fazer o seguinte: como na parte de baixo eu tenho um elemento, eu vou criar só uma forma aqui. Porque se eu for, por exemplo, criar várias artes relacionadas a essas aqui para a rede social, eu posso utilizar alguns elementos padrão, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, vou colocar uma forma aqui em cima, vou duplicá-la arrastando aqui com o Ctrl selecionado até na parte de baixo, e com o botão direito do mouse eu posso duplicar esse elemento, né? Posso criar ele aqui. Eu vou deixar esse elemento aqui também, né, com azul, e aqui na cor branca. Só que aqui eu não vou utilizar esse azul tão claro, vou utilizar um azul um pouco mais forte. Para isso eu posso vir aqui abrir a caixa, ou mesmo com o Ctrl selecionado, clicar em um tom de azul um pouco mais forte. Assim ele vai misturar os tons de azul, deixando a minha cor um pouco mais forte. Aqui é um contorno, então tenho que selecionar apenas ele, né? Com o Ctrl aqui, posso clicar em cima dele e vir aqui mudar a cor desse contorno. Posso vir aqui e organizar, vou até alterar também essa cor. Posso vir aqui, ó, copiar a cor com a ferramenta conta-gotas, né? Copiar essa cor e jogar essa cor aqui no meu layout aqui também. Assim eu vou testando as cores e vendo qual cor vai se adequar melhor à minha arte aqui, em cada elemento, tá bom? Aqui também eu posso colocar um efeito aqui nessa fonte, como nós fizemos aqui no contorno. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em duplicar esse texto, um pouco para a diagonal inferior direita e pintar de cinza. Ao pintar de cinza, eu venho aqui na ferramenta transparência e venho aqui em multiplicar. Eu apenas vou jogar o texto aqui para cima e pronto, já criou também o meu efeito aqui, tá bom? Agora, o que eu posso fazer é utilizar, né, o meu logo. Suponhamos que eu tenho um logo e preciso colocar esse logo aqui na minha arte. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, posso colocar o logo nessa parte ou nessa parte. Perceba que eu também posso criar aqui, ó, uma linha imaginária, dividir o meu layout ao meio. Assim eu posso definir qual parte do conteúdo eu posso utilizar essas informações. Eu poderia utilizar o logo aqui mesmo. Eu vou até criar uma forma um pouquinho diferente para me colocar esse logo. Então eu vou vir aqui com o Ctrl Q, vou quebrar esse quadrado e com a ferramenta forma, né, com a tecla de atalho aqui F10, eu vou vir aqui em criar um novo ponto. E com o Ctrl pressionado eu desço aqui criando como se fosse uma seta para baixo, certo? Vou até centralizar aqui mais um pouco. Ok, vou tirar esse contorno e posso vir aqui e colocar o meu logo. Vou centralizar. Ok. Nessa parte está ok. Nessa parte aqui, ao invés de eu deixar o texto um pouco para cá, eu posso subir ele mais um pouco. E deixando
essa organização aqui dentro da minha arte, tá bom? Essa aqui seria uma forma simples, né, de você poder criar uma arte para a sua rede social. Eu ainda tenho aqui uma opção de colocar esse tipo de textura. Perceba que eu estou utilizando essas imagens aqui apenas para exemplo, para que você possa observar e você possa aprender como fazer, tá bom? Posso vir aqui, vou posicionar essa imagem aqui, tá? Centralizando lá no topo. Vim aqui na ferramenta transparência e com o shift pressionado, aqui próximo nessa parte, posso arrastar até mais ou menos o meio dessa imagem. Assim ela vai criar esse efeito aqui que eu estou querendo, tá? Um efeito aí de floral. Posso vir aqui na ferramenta de transparência mais uma vez e no modo de mesclagem escolher a forma sobrepor. Assim ela vai criar esse efeito aqui. Eu vou apenas jogar para trás, né, para ficar por trás de tudo. Posso vir aqui também, e duplicar esse efeito com o mais, duplicar essa imagem que tem esse efeito, quer dizer, né? Com o mais aqui do teclado, posso duplicar e inverter nessa parte aqui, espelhar verticalmente. E assim eu posso utilizar esse efeito na base aqui na parte de baixo aqui também da minha arte. Eu vou até suavizar essa parte de baixo um pouco mais, né, para ficar mais interessante aí. Então essa parte de cima aqui eu vou suavizar um pouco mais, aumentando aí o meu efeito de transparência. Nesse momento, nesse sentido, já tem uma arte aqui bem simples, né? Que você pode melhorar, que você pode colocar mais elementos, mais conteúdos, mas aí já é uma arte bem interessante. O que nós vamos fazer agora é fazer o formato Stories aqui da nossa arte. Vou criar aqui então o formato, né? 90 por 160. Eu estou trabalhando aqui com milímetros. Se você estiver trabalhando em pixels, converta então o formato aí, proporção em pixels. Vou centralizar aqui esse elemento. Vou centralizar aqui ao meio, mais uma vez. Vou desagrupar e vou fazer o seguinte. O fundo, eu vou com o Shift pressionado, organizar até aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho esse elemento, eu vou centralizá-lo na parte de cima, centralizar esse aqui também na parte de cima, centralizar, vou agrupar o logo aqui, organizar o logo aqui na parte de cima. Nessa parte de baixo, o que eu tenho que fazer? Vou alinhar aqui esse elemento aqui dessa imagem com esse efeito na parte de baixo. Eu vou alinhar aqui também, eu vou agrupar esses elementos e alinhar aqui com a tecla de atalho de alinhamento na parte de baixo. Eu tenho aqui a textura que eu tenho que alinhar. Primeiro eu vou alinhar a textura. A textura é o seguinte, vou vir aqui aumentar essa textura e aumentar também aqui essa textura até topar em cima aqui e lá embaixo também. Com a ferramenta aqui forma, né, F10, a tecla de atalho, posso vir aqui selecionar esses dois nós e com o Shift pressionado, selecionar esses dois nós, eu vou arrastá-los. Assim que eu começar a arrastar, eu posso pressionar o Shift e cortar essa imagem aqui, tá bom? Aqui é o seguinte, perceba que eu tenho que realocar os tamanhos dos elementos, porque nós temos outro formato de tela. Então, aqui eu vou desagrupar e vou aumentar esses elementos, tá? Um pouco. Aqui também eu vou reagrupar e aumentar também a minha imagem. Perceba aqui, eu tenho outro formato de tela, então é bem provável que os elementos precisam ser realocados. E para isso, eu vou utilizar a ferramenta Forma para poder retirar um pedaço dessa imagem, né, para que fique adaptado à nossa nova realidade desse layout. Deixa eu só organizar aqui essa parte, né? Então tenho que readaptar também o meu logo aqui, tá? Queremos que seja assim. Posso vir aqui também e aumentar com a ferramenta Forma, aumentar também a base aqui do meu logo, né? Deixando aí mais organizado. Então eu tenho essas informações aqui. E eu já tenho o conteúdo aí já organizado. Eu posso também aumentar nesse contexto aqui, sem perder muito a minha visualização da minha imagem, né? Então vou organizar aqui certinho. Organizando aqui também. E pronto, vou só acessar a ferramenta Forma e retirar mais um pouco dessa parte aqui da imagem
para ficar certinho aqui o conteúdo. Vou só retirar esse contorno, mais uma vez aqui do quadrado e pronto. Nós temos aqui a nossa diagramação da nossa arte. Formato feed e também no formato stories. É isso, gente, nesse layout. Eu peço que acompanhe o canal, porque aqui você vai ver conteúdos de design, CorelDRAW e muita coisa legal. Forte abraço e até mais!